Este é um vídeo sobre distúrbios ácido-base, focando em acidose e alcalose respiratórios. Este vídeo faz parte de uma playlist que eu já falei sobre equilíbrio ácido-base, abordagem sistêmica, acidose metabólica, alcalose metabólica e agora o último sobre acidose e alcalose respiratória, fechando esse tema. Então, quando eu falo de um distúrbio ácido-base do tipo respiratório, então falando de ácido-base, eu falo de uma alteração no meu pH e respiratório, uma alteração na minha pressão parcial de CO2. Se essa pressão estiver associada com uma diminuição do pH, eu falo de uma acidose respiratória. E se a pressão parcial de CO2 estiver associada com o aumento do pH, é uma alcalose respiratória. E diferente dos distúrbios do tipo metabólico, os distúrbios do tipo respiratório, eles são classificados em agudo ou crônico, sendo que o tipo agudo eu tenho uma resposta mais rápida do meu corpo. E quando eu falo de crônica, é uma resposta mais lenta, normalmente ela envolve a compensação renal. Vamos começar falando da acidose respiratória. Então, nesse caso, eu vou ter um aumento da minha pressão parcial de CO2 e também um aumento da minha concentração de H+, que é o que vai dar meu pH diminuído. E ela pode ser classificada em aguda ou crônica. A acidose respiratória do tipo aguda é aquela que causa depressão do centro respiratório, por exemplo, intoxicação pelo álcool, sedativo e anestésicos em geral, ou traumas que causam desordens toraco-pulmonares, por exemplo, pneumotórax, tórax estável e o hemotórax. Já quando eu falo de uma acidose metabólica do tipo crônica, eu posso estar falando de tumores intracranianos, sedativos que se encaixam da depressão crônica do sistema nervoso central, síndrome de distúrbios respiratórios do sono, síndromes alveolares primárias como DPOC e obesidade que se relacionam à hipoventilação. E a regra para você saber se trata de uma acidose do tipo aguda ou crônica é olhar no exame a regra do 1:10, que diz que para cada 10 mmHg de aumento na pressão parcial de CO2 acima de 40, a concentração plasmática de bicarbonato sobe 1 mQ por litro acima de 25 mQ por litro. Isso acontece porque alguns minutos após o aumento agudo da pressão parcial de CO2, há um pequeno aumento da concentração plasmática de bicarbonato em decorrência do tamponamento intracelular de H+, e a saída do bicarbonato do meio intracelular na troca pelo cloreto. Ou seja, você aumenta 1 de bicarbonato para cada 10 de pressão parcial de CO2 aumentada quando é aguda. Já quando eu falo de uma acidose respiratória do tipo crônica, a regra é o 4:10. O 4 vai ser o bicarbonato e o 10 a pressão parcial de CO2. E aí a regra é basicamente a mesma. A diferença é mesmo o valor, que vai ser para cada 10 aumentado de pressão de CO2, eu aumento 4 de bicarbonato. E isso acontece porque com a acidose crônica, os rins eles respondem através da retenção do bicarbonato, que é a compensação renal, e essa leva alguns dias para atingir seu valor máximo. Agora vamos falar um pouquinho da alcalose respiratória. Então, ela é definida pela diminuição da pressão parcial de CO2 e da diminuição da concentração de H+ no plasma decorrente da eliminação excessiva do CO2 pelos pulmões. Ela também pode ser do tipo aguda ou crônica, sendo que as agudas acontecem, por exemplo, devido à intoxicação por salicilatos, febre, infecções sistêmicas, emoção dorsivera e encefalite. E tais causas têm em comum a hiperestimulação do centro respiratório bulbar como a origem do distúrbio. Já as do tipo crônica podem ser ventilação assistida e lesão no sistema nervoso central, com dano permanente às áreas bulbares do controle respiratório. As regras, no caso da alcalose respiratória, são para a alcalose do tipo aguda, a regra do 2:10. Nesse caso, eu vou estar falando da diminuição de 2 de bicarbonato para cada diminuição de 10 na pressão parcial de CO2. E quando eu falo da crônica, a regra é 5:10, então diminuição de 5 unidades de bicarbonato para cada diminuição de 10 de pressão parcial de CO2. E isso foi a aula sobre acidose e alcalose respiratória. Espero que você tenha gostado.
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.